Estamos iniciando mais um bate-papo entrevista com escritores e artistas acrianos e hoje eu vou ter a honra de entrevistar ela, uma das maiores atrizes que já foi revelada aqui no cenário acriano. É a Adriana Oliveira. A Adriana Oliveira ela é professora, ela é atriz, roteirista, pedagoga, formada em educação física, psicóloga clínica e ainda é esposa do grande Guilherme Francisco. Seja bem-vinda, Adriana. Obrigada pelo convite para essa entrevista para a comunidade literária de Rio Branco, Acre. Fico muito feliz de poder participar e de acrescentar mais na escrita, na história acreana. Ah, com certeza, Adriana. A gente agradece por você disponibilizar um pouco do seu tempo para contribuir conosco, né? E contribuir com a sociedade. Adriana, vamos começar falando um pouquinho. Eu sempre gosto de começar pela infância, o pessoal entender um pouquinho de onde a Adriana veio, como é que foi isso. É um sonho de criança ser atriz? Era isso ou não? Isso não estava, né, no roteiro da história. O meu sonho era ser médica, fazer medicina. Eu vim do interior, sou de Rio Branco mesmo, mas vim do interior, fui criada no interior, estudava até o ensino fundamental 1, estudei no interior. Andava uns 6 quilômetros para estudar, 6 para ir, 6 para voltar. E foi nessa grande trajetória, nessa luta que estou aqui. E o cinema, Adriana, como que o cinema cruzou o seu caminho? Como é que foi isso? Deu os pontapés iniciais? Olha só, em 2006, o cinema cruzou a minha vida, a minha história. Já fazia educação física na UFAC, passei para jornalismo e fazia jornalismo e comecei a frequentar, né, esses ambientes de cinema, de teatro. Então, conheci o pessoal do cinema, que me fizeram um convite para participar das reuniões, participar das oficinas. E foi aí que eu comecei. Entendi. Hoje você é uma atriz, né, roteirista, uma produtora já conhecida, já desenvolveu vários trabalhos. E para você, Adriana, o seu olhar crítico hoje, assim, quais são as maiores dificuldades de se produzir, de se ingressar nesse mundo cinematográfico? Como você vê assim? É, Apesar do cinema aqui no Acre já ter 48 anos, ainda hoje ainda temos muitas dificuldades, dificuldades técnicas, financeiras. Por exemplo, já deveria ter uma faculdade aqui na Universidade Federal do Acre na área do cinema, ou com mais cursos na área cinematográfica, profissionalizante, de graduação. E ainda sentimos dificuldade ainda as técnicas, também na questão de fazer roteiros, várias dificuldades, as financeiras principalmente, porque pela primeira vez na vida eu só realizei 2 filmes, 2 documentários com auxílio de projetos, né, da Lei Aldir Blanc. Mas os demais trabalhos, desde 2010, 2009, 2000 e 2007, todos foram mesmo com recursos próprios. Entendi. Adriana, como você vê a indústria cinematográfica para as mulheres? Você acha que ainda predomina aquele ambiente machista? Ainda é bastante difícil para as mulheres? Ou não? Ou esse tabu está se quebrando, isso está se modificando? Como você vê? É claro que ainda enfrentamos muitas barreiras nessa questão de ser mulher, mas eu vejo que nos últimos anos, agora, como a mulher também está estudando mais, lendo, se atualizando, os homens também estão vendo essa competição. Então eles, poxa, eu vou convidar as mulheres também para que venham participar do cinema, também aqui da literatura, do teatro. Então nós vemos muitas vezes as artes integradas e valorizar as nossas artes é importante para a nossa história criana. Então, mesmo com alguns preconceitos de classe social, que também ainda existe essa questão, e outras dificuldades, mas o enfrentamento da participação da mulher no cinema, ultimamente está se conquistando, estão se valorizando. Agora mesmo eu estou participando do Fest Cine Mulher, estou mostrando um trabalho sobre o Marcos Zilberman, que é um editor, que ele veio de São Paulo para cá e se apaixonou pelo Acre e editou muitos filmes para os cineastas acrianos. Então,
Hoje, com essa questão da tecnologia que evoluiu muito, né, ele está no anonimato. Então, o nome do trabalho é um curta-metragem, é um documentário, é Vivendo no Anonimato. Ele está um pouco esquecido lá, e só convidando vocês para assistir, que começa agora sexta-feira, o Fest Cine Mulher, convida todos para conhecer um pouco dessa história, que ele também fez parte do cinema acreano como um grande editor e contribuiu muito para os cineastas acreanos. Entendi. Adriana, agora qual é a sua referência nesse universo do cinema, né? Local e nacional? Existe uma pessoa assim, que te inspira? Eu gosto muito dos trabalhos da Fernanda Montenegro a nível nacional, gosto também do cinema nacional. Eu também gosto dos trabalhos do Guilherme Francisco, que tem temáticas sociais. Ele gosta muito de fazer filmes que mexam mesmo com o público, tanto nas questões do lesbianismo, que muitas pessoas ainda têm preconceito com essas questões. Muitas famílias às vezes não aceitam, né, a opção sexual da pessoa, ou seja, menino ou menina. Então, ele gosta dessas temáticas e como eu também gosto muito, né, dessa questão dos dramas e todas essas problemáticas, também os meus trabalhos mais são voltados para essas questões sociais, eu gosto muito dos trabalhos dele e também já participei de vários, interpretando várias situações. E também gosto dos trabalhos do Teixeirinha do Acre, que foi o percussor do cinema acreano, começou lá nos anos 70, que eu também foi o primeiro filme que eu participei na época foi do Teixeirinha do Acre. E também o Tony Van, também, que é importante para a nossa história do cinema, o Adalberto Queiroz, que sempre incentiva, olha, faz produções, é importante vocês fazer parte da história do cinema acreano. E tem muitos cineastas, muitas produtoras que é importante conhecer esses trabalhos e divulgar. Adriana, quando você estreou no seu primeira curta-metragem ou longa, assim, como é que foi? Você era uma moça tímida, você ficou muito nervosa, você acha que o nervosismo atrapalha? Ou houve uma preparação psicológica, uma consultoria para você assumir o personagem? Como é que foi isso para você, assim? Ou não, você foi na raça mesmo, recebeu algumas orientaçõezinhas e já foi... Logo após participar do Seu Xixi com o Homem do Povo, que foi o primeiro, do Teixeirinha do Acre, os outros cineastas começaram a observar o meu talento, né, que foi ali fazendo oficina, participando das reuniões. E então, logo o Guilherme Francisco convidou-me em 2006 para trabalhar no Retratos da Vida. Foi um longa-metragem e ali aquele filme foi uma escola muito importante para o meu aprendizado. E em seguida, em 2008, participei da Rota Por Aqui, que foi esse filme que tem mais de 300 mil visualizações, que teve todo esse contexto de explorar a sexualidade, né, a questão do lesbianismo e também a questão das drogas, da prostituição, que ela acabou deixando a faculdade dela de Direito para viver nesse mundo de drogas e ficou na questão das drogas e da prostituição, deixou a família dela, né, aquelas brigas com a mãe, que até hoje essa problemática ainda perdura na nossa sociedade. Muitas vezes os filhos brigam com os pais, saem de casa, não obedecem, não querem estudar e vão vivenciar essa vida. E nesse inteirinho eu fui aprendendo também a fazer. Então eu produzi uma dança na escola, que foi um trabalho que eu produzi de 10 minutos. Aí então comecei a produzir alguns trabalhos. Você se sente mais à vontade na frente das câmeras ou nos bastidores? Escrevendo, produzindo, como é que é? Bem, essa é uma pergunta interessante. Eu fico feliz quando alguém convida-me a fazer algum trabalho, interpretar, fazer parte daquela personagem, da história, daquele roteiro, daquele filme. É importante, eu me sinto feliz em contribuir, em retratar aquela história, né, através das telas do cinema, porque o cinema é a sétima arte e é interessante quando você vivencia toda essa questão da história e depois você vai ver nas telas, as pessoas vão comentar como é que foi o filme, quem escreveu o roteiro, como é que foi essa produção. E mesmo com todas as dificuldades que ainda temos no Acre, ainda fazemos cinema. É verdade, olha, realmente tem que querer mesmo estudar bastante, né? E tem um detalhe interessante, que você, olha só, você foi a ganhadora do 4ª Mostra Sesc Nacional, né? E a única ganhadora do nosso Acre.
né? Com um documentário, ó, Um Olhar no Cinema Acreano, nesses 48 anos. Caramba, a gente tem 48 anos de cinema e você produziu um mega comentário, um documentário, né? Que é um documento histórico. Você já entrou para a história junto com o Guilherme, né? Faz parte da história. Como é que foi essa façanha, Adriana? Como eu te falei, que no longo desses anos, o Fogão de Lenha foi um filme que eu participei mesmo, interpretando a Amélia Calico, uma descendente de árabe. Neste longa-metragem do Fogão de Lenha, eu pude aprender muito também, junto com o Guilherme Francisco na direção, a produzir também a parte técnica. E como eu fui atriz principal do Fogão de Lenha, fui conhecendo mais sobre o cinema. Então, fui começando a gostar mais da produção. E antes do Um Olhar no Cinema Acreano, eu já tinha produzido um trabalho de 30 minutos que falava dos percussores do cinema acreano, câmera no ombro, mas era um trabalho de meia hora, que só falou sobre o Teixeirinha do Acre, Guilherme Francisco, Alberto Queiroz, o Laurêncio Lopes, Gilberto Farias, alguns iniciadores do cinema. Então não teve aquela exploração. Então era um sonho realizar um trabalho, longa-metragem, Um Olhar no Cinema, criando nos 48 anos. Então, como eu ganhei esse projeto da Lei Aldir Blanc, agora na auxílio emergencial, na época da pandemia, então foi aí que eu fui realmente a campo, trabalhar mesmo nessa questão técnica, de ir fazer as entrevistas, também de gravar, e com toda a equipe, aí fui aprendendo na prática também, né? Como eu também já tinha participado de algumas produções de alguns filmes, tinha feito Câmera no Ombro e também tinha feito Vencendo Preconceitos, que é uma história de uma negra, de uma índia. Um trabalho também de 30 minutos, no qual já fui convidada a mostrar esse trabalho na Amazônia, que como fala das questões indígenas, né? Me convidaram para mostrar essa questão na Amazônia, esse trabalho. E fiquei muito feliz em ser agora, né, em 2021, ter sido a única ganhadora do Acre na 4ª Mostra Sesc Nacional, Um Olhar no Cinema Acreano, nesses 48 anos, que conta toda a história desde a década de 70 até hoje, o ano 2022, né, que eu já sabia que agora no ano de 2022, em março, o cinema completa 48 anos. E este trabalho é fazer uma reflexão profunda, tanto na questão do presente, do passado e do futuro. Buscando saber dos fazedores de cultura, dos grandes cineastas, como é que era para eles produzir esses filmes na época, e também os de hoje, né, como outros cineastas que tem, não só os iniciantes, como o Teixeirinha do Acre, mas também como Guilherme Francisco, como é que foi para ele produzir esses filmes com essas temáticas sociais, quais as dificuldades que eles enfrentavam. E também ouvi um pouco da sociedade, das outras pessoas que conhecem o cinema acreano. Procurei muitos registros históricos em jornais, fiz uma pesquisa. E há mais de 10 anos também já tinha feito uma pesquisa num trabalho de uma pós-graduação que eu tinha feito sobre psicologia. Então já tinha também feito um curto de 10 minutos e uma pesquisa mesmo escrita, uma tese. Então, colocar essa realidade, essa escrita no papel e produzir um documentário de longa-metragem de 70 minutos, com toda a questão, o Júnior Souza que fez a edição e também a sonorização, com toda essa bagagem cinematográfica, com toda a direção de Guilherme Francisco, com 2 historiadoras que também fizeram o roteiro, a Denise Oliveira e a Ana Michele, que são historiadoras da UFAC. Então, e ter sido reconhecida a nível nacional nesse trabalho, eu me sinto muito feliz. E também as pessoas que participaram desse trabalho ficaram felizes também em ter sido mostrado em todas as cidades do Brasil, em todas as capitais. Inclusive, quando eu fui em Fortaleza, agora Ceará, as pessoas comentaram, né? Olha, você foi a única ganhadora do Acre e tal. E isso é muito importante, só enriquece a nossa história acreana, a nossa cultura, o nosso cinema, é muito importante. Adriana, assim, esse documentário, eu assisti ele, claro, né, e é um documentário fantástico, não só pela questão do conteúdo, que é um conteúdo de qualidade, a gente percebe no documentário
que houve uma pesquisa de campo, né? Houve todo um trabalho sério, não só de pesquisa de campo, uma pesquisa histórica, a direção do Guilherme perfeita, as imagens, a acústica, não só a visual, como a auditiva também, agradável, né? E é um trabalho assim de alto nível, sabe? De alto nível que pode concorrer não só a nível nacional como internacional. E você esperava esse retorno dessa grandiosidade desse trabalho? Porque eu falo assim, Adriana, porque esse trabalho ele vai estar nos palcos das maiores bibliotecas, não só de universitária, nas faculdades, nas escolas. Você esperava essa repercussão? A princípio eu esperava só mesmo a nível de Acre. É tanto que eu deixei alguns na faculdade, no Teatro Hélio Melo, em alguns lugares aqui da nossa cultura. Alguns para divulgação. Então, nesse contexto, eu ficava pensando, poxa, apenas algumas reportagens, algumas entrevistas que a gente divulgou na internet. Mas eu não esperava essa grandiosidade desse filme eu ter ganhado em primeiro lugar, a única ganhadora aqui no Acre, na 4ª Mostra de Sesc Nacional. E eu só tenho a agradecer ao Sesc por eu ter sido escolhida aqui no Acre e poder divulgar em todas as cidades brasileiras, não só nas capitais, mas também nos municípios. E eu estou aqui à disposição para que alguém queira depois perguntar mais sobre quem são esses cineastas, quem são essas atrizes, que tem muitas atrizes também, produtoras aí, como a Fátima Cordeiro, outras produtoras mais que estão vindo aqui depois da década de 70, anos 90 e anos 2000 para cá, como eu sou do anos 2000, depois da Fátima Cordeiro, eu sou de 2006. Tá bom, e para você que não conhecia, aqui no Acre nós temos cineastas de ponta com trabalhos de qualidade. Adriana, agora a pergunta interessante é: você inspira outras mulheres, principalmente com essa sua repercussão, com essa visibilidade nacional que você ganhou. Que dica você daria para essas jovens que estão querendo ingressar, investir nessa carreira cinematográfica, né? Que dica você daria para elas? Sempre estudar, fazer curso de arte dramática, buscar aprimoramento, buscar a usina de arte aqui da nossa cidade, estar mesmo buscando conhecimento, estudando sobre cinema, assistindo bons filmes, tendo boas referências, lendo também as escritas, né, dos professores que investigam sobre o cinema acreano, como você também que está fazendo esse trabalho que já é um registro histórico, e também está em contato com os cineastas, buscando conhecer mesmo pessoalmente, né? Olha, quem é o Guilherme Francisco, que temáticas ele traz nos seus trabalhos, nos seus filmes, quem faz documentário. E é importante que venham estudar, fazer cursos nessa área, fazer cursos, oficinas, participar, sempre estar no conhecimento, estudando e buscar mesmo o que você quer, realizar seus sonhos, se é atriz, se é fazer documentário, cinema, o que você gosta de fazer, roteiro. É mesmo você buscar e participar e conhecer mais a nossa cultura acreana, no nosso cinema, valorizando a nossa 7ª arte. Muito bem. Adriana, a gente fica muito feliz por você poder contribuir um pouco mais, né, trazer um pouco de claridade, orientação para o nosso público que está nos assistindo. Agora, nós vamos encerrar esse nosso bate-papo. Eu queria que você deixasse as suas considerações finais, deixasse algum contato. Sei que a gente vai colocar aqui na tela. Para alguém que queira conhecer mais de você, mais do diretor, o cineasta o Guilherme Francisco, né? Aprender um pouco mais com vocês, contratar os trabalhos de vocês. Olha só, convido a todos a assistir sexta-feira agora o Fest Cine Mulher, um trabalho dirigido pelo Guilherme Francisco e um roteiro escrito por Adriana Oliveira, uma produção minha, mas com edição do Moisés Souza, que também é um editor, que também ajudou muito, né, em realizar esse trabalho, da montagem desse trabalho, porque você está vendo, né, o que você está estudando e fazendo pesquisa, entrevistando, que fazer o cinema não é somente eu ligar a câmera e colocar os atores e atrizes para encenar. É todo um roteiro, depois vem a edição, depois que você ter gravado tudo, vem o processo da edição. Então tudo isso leva muitos dias.
Então agora nós temos nossa equipe, tem o Moisés Souza, que também está colaborando com no meus trabalhos, nossos trabalhos. E convida todo para o Fest Cine Mulher, que esse trabalho tem um documentário agora de 12 minutos, que é Vivendo no Anonimato, que conta a história desse editor que veio de São Paulo, ficou por aqui, mas aí ele veio a tecnologia e ele ficou um pouco acomodado em casa e o tempo foi passando e a idade foi chegando e hoje ele se encontra em situações muito difíceis, entendeu? Em casa, desempregado, recebendo apenas um salário mínimo. Então ele que doou tanto, né, da sua vida ele na edição, perdeu até a visão. E hoje se encontra muito doente, com problemas cardíacos e tudo mais. Então eu convido a todos que venham conhecer um pouco Vivendo no Anonimato. É uma história de alguém que fez parte do cinema e que eu quero aproveitar esta oportunidade e dizer que vamos valorizar nossos cineastas, nossas atrizes acrianas e que os governantes, que as políticas públicas na área da cultura venha valorizar mais, não só apenas em questões de projetos, mas que também tenha mais espaço, que nós venhamos mais mostrar o nosso fazer cultural, que nós tenhamos oportunidade também de poder fazer oficinas. Eu já sou especializada também em artes, né? Ultimamente fiz uma especialização em artes. Eu já estou quase na faculdade de cinema, né? Que é a nossa próxima etapa. Mas eu também gostaria de poder contribuir para quem gostaria de aprender um pouco, né? Que a gente aprende a fazer fazendo. E se tiver oportunidade, eu também posso trocar ideias também com quem queira aprender. Tá bom então, Adriana. Eu te agradeço imensamente por trazer esses esclarecimentos, compartilhar com o público um pouquinho da sua história de vida e da sua carreira profissional. Agradeço muito, professor Eliseu Melo, um escritor acriano da nossa literatura. Muito obrigada pelo livro de poesias que ganhei. Vou com certeza ler na escola para as crianças e para todo mundo também, né? Não só na minha escola. Mas você que já tem várias graduações também, eu me inspirei em você, tá? Estou na 4ª graduação, já estou na 4ª pós-graduação também. Tá faltando só o mestrado e o doutorado, viu? Te agradeço muito. Obrigada. Tá bom então. Muito obrigado. Esse foi mais um bate-papo entrevista com escritores e artistas acrianos.